Jeremias, capítulo 31. Deus ama e restaurará Israel. Eis que naquela época prevê o Senhor: serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Portanto, assevera Yahvé: encontrou graça no deserto o povo que escapou da morte. Quando Israel buscava descanso, vindo de uma terra distante, Yahvé apareceu a Israel, assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Portanto, eu te edificarei mais uma vez, ó bela Virgem Israel. De novo serás adornada, e com os teus tamborins sairás dançando com os que se alegram. Ainda plantarás muitas vinhas nos montes de Samaria, videiras antes profanadas pelos próprios viticultores que os plantaram. Portanto, vem se aproximando o dia em que os sentinelas bradarão nas colinas de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, à presença de Yahvé, o nosso Deus. Pois assim declara o Senhor: cantai a respeito de Jacó com alegria e exultai por causa da principal das nações. Proclamai e entoai louvores e dizei: ó Yahvé, eis que salvaste o teu povo, o remanescente de Israel. Eu os trarei da terra do norte e os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Chegarão em prantos, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito em que não há tropeço. Porque sou Abba, Pai, para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve, pois, a palavra do Senhor, ó nações, e proclamai-a nas longínquas terras à beira-mar. Aquele que deportou Israel o reunirá e cuidará dele, como o pastor faz com seu rebanho. Pois Yahvé resgatou Jacó e o livrou da mão do que era mais forte. Sendo assim, virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade e com os muitos bens oferecidos pelo Senhor. Os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem cuidado e não mais se entristecerão. Então, as jovens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu pessoalmente lhes darei consolo e júbilo, em vez de amargura e lamento. Satisfarei os sacerdotes com generosidade e fartura, e o meu povo será plenamente saciado pela minha misericórdia, assevera o Senhor. Assim, pois, declara Yahvé: ah, eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos, e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Assim declara Yahvé: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos. Proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados. Assegura o Senhor: eles retornarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o futuro, afirma Yahvé. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me corrigiste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Restaura-me para que eu seja de fato restaurado, porquanto tu és Yahvé, o meu Deus. Em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi profundamente. Depois que compreendi, bati no meu peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado e humilhado, porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da minha inconsequência juvenil. Não é Efraim o meu filho amado? O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande carinho. Por este motivo, o meu coração se comove por ele e lhe ministrarei a minha total compaixão, afirma o Senhor. Coloca marcos e põe sinais nas estradas. Reflete sobre o caminho pelo qual andaste. Regressa depressa, ó Virgem de Israel. Volta para as tuas cidades. Até quando caminharás hesitante, ó filha rebelde? Pois Yahvé criou algo absolutamente novo sobre esta terra. Uma mulher protegerá um guerreiro. Assim, pois, diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel:
Quando eu trouxer de volta os despatriados, então se dirá novamente na terra de Judá e nas suas cidades: O Senhor te abençoe, ó morada da justiça, ó monte sagrado. E o povo de Judá viverá nela e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os nômades que viajam com seus rebanhos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Então acordei e olhei em redor. O meu sono havia sido tranquilo e agradável. Dias virão, revela Yahvé, em que semearei nas comunidades de Israel e de Judá homens e animais em grande quantidade. Assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir, destruir e arrasar, do mesmo modo selarei por edificar e plantar. Assevera o Senhor. Assim, naquela época não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todos aqueles que comeram uvas verdes se embotarão. A promessa de uma nova aliança. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, os seus corações. Assim, serei de fato o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo nem seu irmão pregando: Eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor. Porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais os seus erros e pecados. Assim fala Yahvé, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a lua e as estrelas tivessem seu brilho contemplado, ainda com mais esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahvé, o Eterno dos Exércitos. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa, hoje e sempre. Portanto, assim declara Yahvé: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Assim, eis que estão se aproximando os dias, adverte Yahvé, em que esta cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta chamada da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, virará e seguirá em direção a Goa. E todo o vale onde cadáveres e cinzas são lançados, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente. Tudo será consagrado a Yahvé. Nunca mais essa cidade verá a guerra sem fim, a destruição e o desespero. Jeremias, capítulo 32. Zedequias prendeu Jeremias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, no 18º ano de Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias era mantido preso no pátio da guarda do palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado o profeta Jeremias, acusando-o de pregar a seguinte profecia: Eis que Yahvé entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, babilônios, mas com toda certeza será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde permanecerá até que Yahvé trate da situação dele. E ainda se eles lutarem contra os babilônios, não alcançarão a vitória. O profeta compra um terreno. Então Jeremias declarou:
Eis que Yahvé dirigiu-me a sua palavra nos seguintes termos: Anameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e proporá: compra, pois, o meu campo que está em Anatote, porquanto tens o direito de resgate, e igualmente tua é a responsabilidade de comprá-lo. Então, de acordo com a palavra do Senhor, o meu primo Anameel veio encontrar-se comigo no pátio da guarda e me declarou: compra o meu campo que está em Anatote, nas terras de Benjamim, porque o direito de herança e resgate diante da lei é teu. Compra-o para ti sem demora. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo, Anameel, a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura de posse da terra e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim convidadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Então, diante deles, dei as seguintes orientações a Baruque: assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel: toma essas escrituras de compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloque-as num vaso de barro a fim de que sejam conservadas por vários anos. Pois assim declara Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Oração ao Deus do impossível. Depois de entregar a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei a Yahvé: ó Eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível para ti. Tu usas de misericórdia até 1000 gerações, mas retribuis o pecado dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Yahvé dos exércitos. Teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Fizestes sinais e maravilhas na terra do Egito, que duram até o dia de hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e construíste para ti uma reputação como a que tens hoje em toda a terra. Libertaste o teu povo Israel das mãos dos egípcios e da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com braço forte e causando grande pavor entre todos. E lhes concedeste a terra, que juraste a seus pais que lhes daria, uma terra que jorra leite e mel. Vieram e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram conforme a tua lei. Eles nada fizeram de tudo o que lhes mandastes fazer. Por isso, tu enviaste sobre eles todo tipo de desgraça. As rampas já chegam à cidade para conquistá-la. Ela está entregue nas mãos dos caldeus, babilônios, que a estão enfraquecendo mediante a guerra, a fome e a peste. O que profetizaste, de fato se cumpriu. Teus próprios olhos o podem comprovar. Contudo, tu me ordenastes, ó Eterno Deus, compra para ti mesmo o terreno que te indiquei e convoca testemunhas, embora a cidade já esteja sendo tomada pelos babilônios. O exílio é fruto da desobediência. Eis que a palavra de Yahvé veio a mim declarando: eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Portanto, assim afirma o Senhor: eis que estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando esta cidade invadirão e a incendiarão. Eles a queimarão com todas as suas casas, nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Porquanto, desde a sua juventude, os filhos de Israel e de Judá têm praticado somente o que julgo mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito, além de provocar minha ira, afirma Yahvé. Desde o dia em que foi construída até nos dias de hoje, essa cidade tem despertado meu furor de tal modo que tenho que tirá-la de diante da minha face. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha cólera devido a todo o mal que tem praticado, tanto o povo como os seus reis, governantes, líderes, sacerdotes e até os seus profetas, assim como todas as pessoas de Judá e todos os habitantes de Jerusalém.
Eis que todo o meu povo voltou suas costas para mim e não me olhou de frente. Ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes, preferiram não me dar ouvidos. Tampouco aceitaram a disciplina e a correção que lhes apliquei. Chegaram ao cúmulo de profanar o templo que leva o meu nome, conservando em suas dependências as imagens dos seus ídolos. Também construíram os postes ídolos e altos para Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para oferecer como holocausto a Moloque e os seus próprios filhos e as suas filhas, sacrifício que jamais ordenei, ritual repugnante que nunca imaginei aceitar. E deste modo levaram Judá a pecar horrivelmente. Portanto, assim afirma Yahvé a esta cidade, sobre a qual chegam notícias de toda parte, dando conta que em breve será entregue nas mãos dos caldeus babilônios por meio da guerra, da fome e das doenças contagiosas. Eis que eu os remirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu juízo e na minha grande e terrível indignação. E os trarei de volta a este exato lugar, e farei com que habitem em plena segurança. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem e os plantarei com firmeza nessa terra, com toda a minha fidelidade e carinho. Porquanto assim afirma o Senhor, do mesmo modo como eu trouxe sobre este povo toda esta grande catástrofe, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Campos e propriedades serão novamente comprados em toda esta terra, sobre a qual dizeis: eis que a nossa terra está toda arrasada, sem seu povo, nem mesmo os animais continuam vivendo aqui, pois está toda dominada pelos babilônios. Terrenos são adquiridos mediante o pagamento de prata e com garantia de escritura de posse assinadas e seladas na presença de testemunhas idôneas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, da Cefelá, nas planícies, e do Negueb, nas cidades da região sul, porque eu restaurarei o bom destino deles. Palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 33. Outra promessa de restauração. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando: assim diz Yahvé, que fez a terra, lhes deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que o seu nome é Yahvé, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Pois assim afirma o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e contra as armas de guerra, quando pelejarem contra os caldeus babilônios. Eis que os cadáveres dos homens que matarei no meu furor ficarão espalhados por toda a cidade, porquanto ocultarei deste lugar o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Entretanto, eu mesmo levarei a ela saúde e cura. Eu os sararei e lhes manifestarei transbordante paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e de Israel e os reedificarei como no princípio. E os purificarei de toda malignidade mediante a qual erraram e pecaram contra a minha pessoa. Perdoarei todas as maldades que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. Então, Jerusalém se tornará para mim uma fonte de alegria, louvor e glória, tendo como testemunhas todas as nações da terra que ficarem sabendo sobre todos os favores e benefícios que realizo por ela. Todos os povos tremerão de medo a respeito diante da paz e da prosperidade que eu concedo a Jerusalém. Paz e alegria voltam a Jerusalém. Assim fala Yahvé: dizeis que este lugar está completamente arruinado, sem soldados nem animais. Mas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, sem homens nem qualquer habitante, sem nem mesmo animais, ainda se conseguirá ouvir a voz de júbilo e a voz de satisfação, a voz do noivo e a voz da noiva, e as vozes de todos aqueles que trazem ofertas de ação de graças para a casa dos senhores, clamando: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Porque eu mudarei o destino desta terra, tornando-a feliz como fora na antiguidade, assevera o Senhor.
Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso. Neste lugar, assolado, sem pessoas nem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos, em todas as suas cidades. As ovelhas dos rebanhos voltarão a ser contadas, tanto nas cidades de Cefelá, na região montanhosa, como nas cidades das planícies, no Negueb, região sul, nas terras de Benjamim, como nas vilas ao redor de Jerusalém e das cidades de Judá, declara Yahvé. Dias chegarão, prevê o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca de todas as comunidades de Israel e de Judá. Naqueles dias e naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele realizará tudo o que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Naquela época, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ele será chamado. Yahvé é a nossa justiça. Porquanto assim declara o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Tampouco faltará aos sacerdotes, levitas, descendentes, que ofereça continuamente holocausto diante de mim, queime ofertas de cereais e ofereça sacrifícios. A palavra de Yahvé veio a Jeremias afirmando: Atentai ao que diz o Senhor. Se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, também se poderá romper a minha aliança com meu servo Davi, para que ele não tenha um descendente que reine no seu trono, como também a aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar, desse modo multiplicarei a descendência do meu servo Davi e dos levitas que me servem. Yahvé dirigiu a palavra a Jeremias. Observaste o que toda essa gente está comentando, que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais acreditam que possa voltar a ser uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, eu mesmo restaurarei o destino deles, os libertarei do cativeiro e lhes manifestarei a minha mais profunda compaixão.